Então é isso, eu acho que a Glauber, eu tenho um carinho. E deixando bem claro, né? Pra mim, Glauber é o maior brasileiro que pisou nessa planeta. Como foi a sua reação no primeiro contato com Glauber? Então, você falou, meu Deus, e agora? Meu Deus, meu Deus, o primeiro impacto, a primeira vez que eu vi Glauber foi na Folha de São Paulo, Bolsa do Cinema, que eu olhava sempre os 5 melhores filmes brasileiros, os 10 melhores filmes, porque eles, na saída do cinema, o repórter da Folha ia lá, não era o da Folha, mas ia lá, que nota você dá para esse filme? Bom, ótimo, e tinha uma bolsa, eu adorava isso, adorava ler a bolsa de cinema, sem nunca ter ido no cinema, nunca tinha ido no cinema. E quando eu vejo lá, Glauber Rocha, deu o nome, então meu primeiro contato foi com o nome. O nome já te chamou a atenção. O Diabo na Terra do Sol. Esse nome, quando eu li, eu devia ter aí, sei lá, 8, 9, quando eu comecei a ler, né? É uma ligação já... Pelo nome, pela nomenclatura, pelo nome. Quem é o melhor goleiro? Os 3 melhores goleiros pra você? Que você é goleiro, né? Longe de falar, quem fala Gilmar, pode escreve, não conhece nada de futebol, tá? Então não é Gilmar. Você diz do Brasil? Tanto faz. Eu não só do Brasil, eu sou meio nacionalista. O maior goleiro que eu vi jogar, chama-se Ronaldo Giovanelli. O Ronaldo. Da Band lá? Ronaldo Giovanelli. Tá gravando? Só que... já tá gravando, depois eu falo. Vamos. Depois eu falo, eu vou dar a explicação. Vamos lá então. Megafone Música e Cinema. No vídeo de hoje temos um convidado especial aqui. Bom, pra mim que sou íntimo é o Giba, pra vocês que não são íntimos é Gilberto Petrucci, pra vocês tudo. Ô Charada! Dono da locadora Charada, né, Giba? Giba, Gilberto Charada, pode ser também. E aqui o Giba escolheu um filme de um diretor que o Giba é fã, né, Giba? Eu sou fã. O filme do Glauber Rocha, o filme é Deus e o Diabo na Terra do Sol. E vamos falar um pouco da sinopse do filme aqui, né? Que é Manuel e sua esposa Rosa, né? Que ele tem uma briga ali com o patrão dele, por causa dessa briga ali, um confronto que ele tem, eles acabam vagando pelo sertão, encontram ali um espírito, um beato, um guru espiritual, tudo junto ali, tudo unido ali, uma crítica social. Fantástico, né? sim. E, Giba, a primeira pergunta, as pessoas veem esse filme, e o filme é branco e preto, né? O filme é de 64. 64. Eu tinha 22 anos. O filme, essa época, o preto e branco desse filme é também uma coisa proposital, ou o filme nessa época, por que do branco e preto, sabe? Então, bom, legal de estar aqui, tá? Muito contente de estar aqui com vocês, ser chamado para falar de algum filme da sua preferência, e eu escolhi o Deus e o Diabo, que é o meu 0001. Na locadora ele é o número 1000, né? Então, mas é o meu número 1 mesmo. Quando sai a minha relação dos 100 melhores filmes de todos os tempos, ele está em primeiro lugar. Bom, o filme colorido na época era muito caro. Muito, mas muito caro. E Glauber, ele queria mostrar... uma boa pergunta, viu? Uma boa pergunta. Eu vou falar a minha versão. Eu acredito que, primeiramente, por ser muito caro. Tá? Então a produção era barata, ele não tinha talvez recurso para comprar o filme virgem colorido. Mas tinha que ser branco e preto, né? Então eu acho que foi uma junção dos dois elementos, a possibilidade de um custo menor e mostrar o Nordeste e o Deus e o Diabo com as cores que são de Deus e Diabo, o branco e o preto e o cinza, e mexer só com essas cores. Chama agora! Muita gente tem a sua interpretação, né? Tem muitas interpretações do filme, mas o óbvio que todo mundo concorda o filme é uma puta crítica social, é uma miséria, principalmente naquela época, é um momento muito conturbado que estava crescendo no Brasil. Ele coloca isso muito no filme, né? E ao mesmo tempo o filme você pode também interpretar ele como, né, um grande inferno onde aquelas pessoas estão pagando por algo que elas não pediram,
não cometeram, né? Estão sofrendo por aqueles que estão no poder, que estão acima delas, né? Eu vejo ali mais, aliás eu fiz uma live aí onde deu uma discussão terrível por causa disso, porque eu julguei da seguinte forma, que ali não é bem um inferno, era mais assim como é que se diz quando é o intermediário? Purgatório? Purgatório, né? Inferno de Dante. E entre o purgatório que as pessoas vivem, por que purgatório? Porque você tem a possibilidade do Deus e do diabo, né? Então você está, no caso dele, né? E ele, o que a gente também falou, é muito interessante, porque tanto o bem como o mal, que está bem retratado, sim, o bem e o mal está retratado, mas o bem tem o mal e o mal tem o bem. Né? E o personagem mais interessante, que é o Antônio das Mortes, ele é uma espécie da balança, ele é um meio da balança, né? Ele também tem a dualidade. Tanto que ele fala que não gosta de fazer. Exatamente, é muito interessante isso. Então é só como observação, mas não questionando, muito pelo contrário, eu vejo ali um purgatório, onde a pessoa, que é no caso retratada pelo vaqueiro, ele tem essa possibilidade, ele vai encontrar um beato que seria representado como Deus, né, do Deus e diabo, e ele vai tentar segui-lo, e sempre, os filmes do Glauber tem isso, sempre a mulher, pode observar todos os filmes, a mulher ele põe em destaque. Então, e numa época que era muito difícil botar a mulher como destaque, né, e ele sempre pôs a mulher em destaque, é ela que vai falar, olha, tá errado, olha que esse cara, ele tá querendo alguns sacrifícios que não são interessantes. E é ela que vai chegar lá. E também vai chegar na época quando ele passa a ser o Satanás, né? Ela também vai questionar. Então ela é outro elo na balança. No começo do filme, quando ele vê o beato lá, ele vai pra casa e fala pra mulher dele, olha, eu vi um beato ali, sim. E ele vai fazer um milagre. Sim. Ela tá socando o pilão aqui, ó. Não tá nem... Ó. Sim. Porque ela não acredita em mais nada. Eu achei maravilhoso e mostra, assim, que mesmo ele com aquela fé dele, ele não tava fazendo nada, quem tava produzindo pra ele comer mais tarde, era ela. Você entendeu? Isso que eu tô te falando, as pessoas misturam esse negócio de fé, que assim, Deus vai me dar tudo. E esse filme eu achei muito interessante, que ele mostra que a fé é cega. Sim. Se você tiver muito, como fala... maravilhado assim, você não consegue fazer as outras coisas, que é o racional. Sim. E no lugar sem esperança igual aquele, chega um cara daquele falando qualquer coisa, vai todo mundo atrás. É o que acontece hoje. Assim, eu vejo que também tem muita questão que eu acho interessante. Você pega o começo do filme, o personagem do Manuel, ele é ludibriado pelo grande cara que está no poder aquisitivo ali, que é o grande rei do gado, o cara que tem um poder mais que ele. E esse cara muito forma, ele é interessante porque eu vejo que isso acontece até hoje, pro cara ele ter um poder aquisitivo, talvez ele tenha um poder intelectual melhor que ele coloca ele tão para baixo que o Manuel, ele acredita que aí o Manuel vai cometer aquele crime, ele acaba indo fugir, né? E ele acredita até que ele tá na penitência dele. Que ele fala assim, olha, eu trouxe as vacas pra você, só que morreu 4. Aí ele fala, e eu vou pegar as minhas. Ele falou, não, as que morreram eram sua. Isso. Cara... O cara já não tem nada. Nossa, esse filme, ele foi muito corajoso. Sim, E é um absurdo... É um absurdo pensar que esse cara tinha 22 anos. Eu acho que de tudo mesmo do Glauber, porque ele já com 5, 6 anos escrevia cartas, ele tinha uma genialidade incomum. Isso é sabido hoje, né? Uma genialidade, não como cineasta, como ser humano. E você dá para imaginar, porque hoje 22 anos, hoje é diferente de 22 anos em 64, né? Então, 22 anos em 64, acho que seria mais ou menos 16 anos. Bom, mas ele com 22 anos, ele estava dirigindo muitos atores da cidade, que não eram nem atores, eram figurantes mesmo, mas ele já dirigia alguns atores lá da Bahia muito famosos, né? E o Maurício, que era lá do Rio,
E também já tinha um certo nome. Praticamente com esse filme ele mostrou a Bahia pro mundo, né? Mostrou a Bahia. O Maurício No Brasil, né? O Maurício No é o Brasil. Antônio das Mortes, né? Ele faz. das Mortes. O Ele é Maurício, carioca. acredita que eu era criança e morria de medo dele quando ele aparecia nos Trapalhões? Eu também. Ele tem uma cara Eu assim, também. de bravo. Eu lembrava muito É, não é à dele. toa que depois ele faz o Dragão da Maldade, o Santo Guerreiro. Sim, é um vai ator. usar Ele das pegou o mortes. ator perfeito, assim, né? A cara de bravo, de mal. Então, esse que é o grande mérito de um garoto de 22 anos saber fazer um elenco fantástico, pegar a mulher mais linda que tinha no momento, ele que era Leonardo Magalhães, já tinha uma certa fama, e você, com 22 anos, para dirigir atores com Leonardo certo nome, Magalhães, Otton Bastos. o Otton Bastos, fantástico. Porque a Você- pessoa mais velha, ela tem um certo Sim, bloqueio está de sendo- respeitar uma Quem é pessoa esse mais cara? nova. Quem é esse diretor para me dirigir? Só que aí ele dominava pela genialidade que ele tinha. E nas cenas, isso os atores falaram, todos eles, a Ioná e o Otton, tem até entrevistas aí no YouTube, falavam da genialidade dele e de como ele preparava os atores, né? Era na orelha mesmo, ele estava na orelha, ele pedia o mais, ele queria sempre o mais, né? E uma das coisas que é mais interessante no filme é que ele pega muito de filmar o rosto dos atores, né? Tem E isso. principalmente o Otton Bastos, que é o ator que mais talvez apareça assim, que olha é o único que olha para a câmera mesmo, né? E como se ele estivesse declamando para você, telespectador que está quebrando a assistindo, parede, ele está ali falando, olhando nos seus olhos ali. O que eu acho legal também no Deus e o Diabo, porque assim, quando ele procura Deus, né, o Beato, aquela coisa toda não dá certo, não dá muito certo e tal, e quando ele procura o diabo, no caso o cangaço, também não dá muito certo, porque fica essa dualidade sempre. O bem não é só bem, ele também é mal, e o mal também não é só mal, ele também é bem. Esse filme mata a esperança. Então, mas o Porque que, de todos os a lados que ele procurou, a esperança geralmente é um sinônimo de religião. Eu vejo assim, a esperança geralmente é religião. Porque Deus dá essa esperança, né? A religião dá essa esperança. Ah, se Deus quiser, eu vou sair da miséria. Ah, se Deus quiser, eu vou ganhar na loteria. Ah, se Deus quiser. Então eu associo muito a esperança com a religiosidade. E me parece não, eu tenho certeza, pelo menos, que no filme ele dá uma porrada na religião. Ele dá uma porrada. Isso é claro. de lei, Então, aliás, nesse filme tem no mínimo umas 20 cenas, no mínimo, que são marcantes. Deus e o Diabo eu usei muito na locadora, porque eu sempre disse, a minha locadora vai ser voltada ao cinema brasileiro, cinema sul-americano, cinema argentino, que eu amo de paixão. E o melhor cinema do mundo eu sempre achei, eu quero cinema brasileiro, sempre achei. Pra mim, sempre foi o melhor cinema do mundo, até porque a gente está sabendo o que está acontecendo, é a nossa vida, a nossa terra e tal. E tem Glauber Rocha e tal, e tem tanta gente do cinema novo, e não só do cinema novo. Então eu dava de graça o Deus e o Diabo para a pessoa levar, para conhecer Glauber Rocha. Então leva de graça. Não gosto de cinema brasileiro, leva esse filme. Glauber Rocha, leva esse filme. Eu diria que 80%, 90% passava a ser fã desse filme, entendia o filme. Uma das cenas mais lindas do cinema nacional, são várias. Nesse filme tem umas 4 ou 5 que eu classifico como uma das melhores cenas, né? Aquela do beijo, né? Que é maravilhosa, com aquela música incrível. Nossa, cena fantástica. A cena que ela cai e ele continua correndo, né? É outra cena fantástica e tantas outras. Mas a cena que ela cai, que ele está correndo nem para o Deus nem para o diabo, né? A terra é do homem, né? E ele corre para o mar, né? Olha que interessante, né? Porque fala disso, né? Ele corre para a natureza, ele corre para eles coisa... Eles estão esperando a chuva, né? Eles estão esperando... Exatamente. A secura que ele vai correndo. E interessante que no início do filme a câmera vem para a esquerda aqui, né? E no final ela vai para lá. E essa localização da câmera também é usada. Tem 1000 segredinhos que cada vez que você assiste, você vai vendo uma... Não tem como. Você assistir de novo, você vê um detalhezinho a mais. O que eu achei mais interessante, no próprio título, Deus está em minúsculo. Né? Deus é minúsculo, não é maiúsculo. Normalmente você escreve Deus no maiúsculo. Deus, ele coloca justamente no minúsculo proposital. E assim, só para concluir, né, Ivo? O Deus e o Diabo, ele está disponível no próprio YouTube aqui, pode assistir gente de graça. O filme ele recebeu uma restauração em 4K recentemente, foi exibido em Cannes. Porque ele é de 64, tá? Mas eu até acho... Quem assiste ele hoje, nunca assistiu, né? Não vai ver 64 lá, com certeza, não vai ver 64. Você pode até dizer que foi feito esse ano. Eu acho que pode. Ele tem esse mérito. Eu não gosto de filme que fica perdido no tempo. Assim, datado. Datado, eu não Deixa gosto. eu te perguntar uma e coisa. ele não é datado. Você acha que ele faz mais sentido hoje, com a visão melhor que a gente tem?
Porque na época acho que muita gente não compreendeu. Eu vejo que hoje ele faria a mesma revolução que ele fez. Pra quem Ou até nunca mais. Ou até mais. E de Glauber, eu conheço bem Glauber. Glauber Mas morreu por de quê? favor, há uma grande questão. Ele morre de uma coisa que você não morria mais em 81, mas ele morreu de pneumonia. E havia um boato que poderia ser AIDS, tá? Havia um boato. Mas a melhor definição foi da nossa Norma Bengel, e ela diz chorando no enterro dele que ele morreu de Brasil. Forte. Bonito, hein? Morreu de Brasil. Bonito. Bom, o Mas Deus ele de Diabo na morreu. Terra do Sol é considerado... Mas só um detalhe, viu, Igor? Desculpa te interromper, por favor. Manda, por favor. você manda. É que ele não morreu, isso que é importante. Nós estamos falando de quem? De Glauber Rocha, entendeu? É verdade. Então assistam Deus e Diabo na Terra É isso que eu ia do falar. Sol. Assistam Deus e Diabo Diabo na na Terra Terra do Sol. Giba, bate aqui. Ah, que legal, cara. Obrigado. Bate aqui, bate aqui. Que legal, cara. Puxa, Um abraço Obrigado, obrigado. Até a próxima. Pera aí, espera um pouco aí, eu vou dar um stop aqui.